Ok, nesse bloco nós vamos começar analisando o espaço e o tempo dessa narrativa dos Capitães da Areia. A história toda se passa na cidade de Salvador. Tem o ambiente das crianças dos Capitães da Areia, eles vivem num trapiche abandonado, uma espécie de galpão abandonado, perto do porto, e tem as suas incursões na chamada Cidade Alta para cometerem seus pequenos furtos, para pedirem esmolas, para fazerem algum trabalho, enfim, lutarem pela sua sobrevivência ali. É importante lembrar que esse romance, ele pertence à década de 30, o chamado romance de 30. E nesse período nós temos o chamado regionalismo. Esse regionalismo também está presente nessa obra do Jorge Amado. O Jorge Amado, como eu falei para vocês, é um mestre em retratar a realidade físico, social, cultural da sua Bahia. Então aqui nós temos aspectos da cultura baiana, da religiosidade do povo baiano, da realidade social, econômica de Salvador daquela época, que se encaixam dentro da proposta do regionalismo aí. Em relação ao tempo, nós não temos uma definição muito exata, muito precisa do tempo. Até porque tem vários episódios, como eu falei para vocês, os episódios são muito soltos, tem vários episódios que acontecem em época diferente. Alguns episódios são memórias dessas crianças. O Sem Pernas, por exemplo, lembrando de uma cena em que ele foi preso e maltratado na delegacia. O professor lembrando de uma cena em que ele foi maltratado por um turista. Nós não conseguimos saber quanto tempo no passado situam-se essas cenas. Mas a ação central, aquela que começa com a chegada da Dora no bando, as transformações que ocorrem até o desfecho final, o destino dos principais líderes, essa ação ocorre basicamente entre o verão e o inverno de 1928. Existem algumas referências históricas, como uma epidemia de varíola que aconteceu na Bahia naquela época, que nos permite identificar isso. Outro aspecto aqui que nós temos que analisar também seria o gênero. Nós temos várias possibilidades de classificação desse livro. Por exemplo, nós podemos chamá-lo de romance social. É um romance que, obviamente, tem como tema principal um drama social, tá? A discussão sobre uma realidade de injustiças sociais. E aí nós temos a classificação de romance social. Também podemos chamá-lo de romance de formação. Ao longo da narrativa, nós temos a formação do caráter, do destino desses meninos aí, especialmente o Pedro Bala. Há um detalhamento de como vai se formando aquele líder socialista de esquerda ali. Então, nós podemos chamar também de romance de formação. Também podemos encaixá-lo dentro do chamado neorrealismo regionalista, que é uma característica desse período em que a obra foi escrita e publicada, ou seja, a década de 30. Nós temos aí uma retomada do estilo realista naturalista, no sentido de uma obra mais voltada para aspectos da realidade, de observação, de análise, de denúncia, com uma certa postura científica, de causa e consequência, só que agora voltados para elementos mais específicos de uma região. É claro que você vai dizer que o tema da criança abandonada não é específico de Salvador ou do Nordeste, mas o contexto em que esse drama está inserido é bem delineado na cidade de Salvador, no porto ali, na praia, daí o nome Capitães da Areia. Então podemos também chamar de neorrealismo regionalista, se encaixa dentro do padrão desse estilo aí. E temos, talvez a principal classificação seria realismo socialista. Esse é um termo que tem se usado muito ultimamente para definir essas narrativas, principalmente da década de 30, que tinham uma preocupação com a análise da realidade, com o retrato fiel da realidade, daí a expressão realismo, a partir de uma concepção socialista, de uma ideologia socialista. E esse livro, eu volto a insistir, das obras desse período, é um dos que mais claramente tem essa adesão ao pensamento socialista, à ideologia socialista. Então, realismo socialista é uma outra classificação
perfeitamente coerente com as características do livro aí. Qualquer uma delas estará correta. Não se preocupe, porque dificilmente um vestibular pede definições no sentido do que é realismo socialista, o que é neorrealismo regionalista. Eles podem usar essa expressão dentro de um enunciado de uma questão, explicando isso, e aí pedir, isso é mais coerente, que você mostre como que no texto aparece esse realismo socialista, esse regionalismo. Então isso você tem que observar quando estiver estudando essa obra aí, certinho?